Existe um erro muito comum que acontece em muitos jardins e pomares, mas quase ninguém percebe isso no início. Muitas pessoas escolhem árvores simplesmente porque gostam delas. Às vezes escolhem porque os frutos são deliciosos, às vezes porque a árvore cresce rápido ou porque parece bonita no jardim, mas existe um detalhe um pouco importante que muita gente esquece de considerar. Algumas árvores não gostam de crescer muito perto umas das outras. Quando isso acontece, o resultado pode ser um jardim que cresce mais devagar, produz menos frutos e, às vezes, até apresenta mais problemas com doenças. Esse tipo de situação não acontece por acaso. Na maioria das vezes, existe uma razão simples por trás disso: a competição por recursos naturais. Toda árvore precisa basicamente de três coisas para crescer bem. Ela precisa de luz do sol, precisa de água e também precisa de nutrientes que estão presentes no solo. Quando duas árvores grandes crescem muito próximas, elas começam a competir por esses recursos. As raízes se espalham pelo solo procurando água e minerais. Ao mesmo tempo, os galhos crescem em direção à luz. Quando o espaço é pequeno, uma árvore acaba tomando parte dos recursos que a outra também precisa. No começo, isso pode não parecer um problema. Muitas vezes, as árvores ainda são jovens e o jardim parece crescer normalmente, mas depois de alguns anos começam a aparecer alguns sinais. Algumas árvores crescem mais devagar, os frutos começam a ficar menores, as folhas podem ficar amareladas. Em alguns casos, a produção diminui bastante, e tudo isso pode acontecer simplesmente porque as árvores estão competindo entre si. Um exemplo muito conhecido é a mangueira. A mangueira, chamada cientificamente de Mangifera indica, é uma das árvores frutíferas mais populares em regiões tropicais. Seus frutos são doces, aromáticos e muito apreciados em várias partes do mundo. Mas existe algo importante sobre essa árvore que muitas pessoas não consideram quando plantam no jardim. Mangueira pode crescer muito grande. Em condições ideais, ela pode atingir facilmente mais de 10 metros de altura. Além disso, sua copa pode se espalhar bastante, formando uma sombra ampla e densa. Quando outras plantas crescem muito perto de uma mangueira adulta, elas acabam recebendo menos luz solar. Sem luz suficiente, muitas plantas simplesmente não conseguem crescer de forma saudável. Além disso, árvores grandes como a mangueira consomem grandes quantidades de água e nutrientes do solo. Isso significa que plantas próximas podem acabar recebendo menos recursos do que precisam. Outro exemplo é o abacateiro. O abacateiro, conhecido cientificamente como Persea americana, também é uma árvore muito valorizada em jardins e pomares. O abacate é um fruto extremamente nutritivo e muito usado na alimentação, mas o abacateiro possui um sistema de raízes bastante forte e extenso. Essas raízes podem se espalhar por uma grande área do solo. Quando vários abacateiros são plantados muito próximos uns dos outros, ou quando ficam perto de outras árvores frutíferas grandes, pode surgir uma competição intensa por água e nutrientes. Com o tempo, isso pode reduzir o crescimento das plantas ao redor. Em alguns casos, as árvores acabam produzindo menos frutos ou se desenvolvendo de forma mais lenta. Por esse motivo, muitos especialistas recomendam plantar abacateiros com bastante espaço entre eles e outras árvores. A goiabeira também é um caso interessante. A goiabeira, chamada de Psidium guajava, é uma árvore muito comum em jardins domésticos em várias regiões tropicais e subtropicais. Ela cresce relativamente rápido e produz frutos muito saborosos. No entanto, a goiabeira costuma formar uma copa bastante densa. Quando muitas goiabeiras são plantadas muito próximas, ou quando ficam perto de outras árvores menores, elas podem criar sombra excessiva. Essa sombra pode impedir que outras plantas recebam luz suficiente para crescer. Em jardins pequenos, isso pode afetar bastante o desenvolvimento das plantas ao redor. Por isso, é sempre importante pensar no espaço que a árvore vai ocupar quando estiver adulta. Outro exemplo bastante conhecido é o eucalipto. O eucalipto é famoso por seu crescimento extremamente rápido
Em muitas regiões, ele é utilizado para a produção de madeira ou para a recuperação de áreas degradadas, mas no jardim doméstico ele pode trazer alguns desafios. Uma das características mais marcantes do eucalipto é o seu alto consumo de água. Suas raízes são muito eficientes em absorver umidade do solo. Isso significa que plantas que crescem perto de eucaliptos podem acabar recebendo menos água do que precisam. Em algumas situações, o solo ao redor pode até ficar mais seco. Além disso, as raízes do eucalipto podem se espalhar por uma área bastante grande. Isso aumenta ainda mais a competição com outras plantas que crescem nas proximidades. Por esse motivo, muitos jardineiros preferem plantar eucaliptos em áreas mais afastadas do restante do jardim. A jabuticabeira também merece atenção. A jabuticabeira, conhecida cientificamente como Plínia cauliflora, é uma árvore muito especial e muito querida no Brasil. Seus frutos crescem diretamente no tronco, criando um visual bastante único. Essa árvore prefere solos ricos em nutrientes e com boa umidade. Quando várias jabuticabeiras são plantadas muito próximas umas das outras, ou quando ficam perto de outras árvores exigentes, pode ocorrer competição por água e nutrientes. Isso pode afetar o crescimento da árvore e também a produção de frutos ao longo do tempo. Mesmo sendo uma árvore relativamente compacta em comparação com outras espécies, ela ainda precisa de espaço suficiente para se desenvolver bem. Outro exemplo interessante é a abracatinga. A abracatinga, conhecida cientificamente como Mimosa escabrella, é uma árvore bastante comum no sul do Brasil. Ela é conhecida por crescer muito rápido. Em poucos anos pode alcançar cerca de 15 metros de altura. Por causa dessa característica, ela é frequentemente utilizada em sistemas agroflorestais e também em projetos de recuperação ambiental. No entanto, justamente por crescer tão rápido, a abracatinga pode produzir bastante sombra. Quando plantada muito perto de outras plantas menores, ela pode acabar bloqueando a luz que essas plantas precisam. Isso pode dificultar o crescimento de outras espécies no mesmo espaço. Por isso, o planejamento do jardim é sempre um fator importante. Quando planejamos um pomar ou um jardim, muitas vezes pensamos apenas nas árvores que gostaríamos de ter. Pensamos no sabor dos frutos, na beleza das plantas ou na rapidez com que elas crescem. Mas um jardim saudável depende de algo mais do que isso. Ele depende do equilíbrio entre as plantas. Cada árvore possui características próprias. Algumas crescem muito alto, outras têm raízes profundas, algumas consomem mais água, enquanto outras preferem solos mais secos. Quando entendemos essas características, fica mais fácil planejar um jardim onde as plantas conseguem conviver de forma mais equilibrada. Um bom planejamento ajuda a evitar competição excessiva por luz, água e nutrientes. Isso permite que as árvores cresçam de forma saudável e produzam frutos de maneira mais consistente ao longo dos anos. No final das contas, um jardim bem planejado não é apenas um lugar bonito. Ele se torna um pequeno ecossistema onde as plantas conseguem crescer em harmonia, e entender como as árvores interagem entre si pode ser um dos segredos mais importantes para quem deseja ter um jardim produtivo e saudável.